fé religiosa. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. A fé pode ser cega ou raciocinada. Aí graças a Deus, a doutrina espírita, ela é embasada numa fé raciocinada. E por que disso? Kardec mesmo lá no Evangelho, ele fala que fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. E os ensinamentos vão mais além, dizem que se os ensinamentos da doutrina espírita foram um dia contrariados pela ciência, fique com a ciência. O tanto que a fé, essa fé raciocinada do espiritismo, ela é ciente do que ela está falando, ela tem ciência disso. Agora, nós podemos perguntar, como anda a nossa fé? Será que nossa fé é uma fé firme, uma fé poderosa, é uma fé que se sustenta nos momentos de dificuldade? E aí eu falei assim, eu vou procurar o exemplo de uma fé que a gente possa comparar, porque, por exemplo, assim, a gente fica assim, mas o que é uma fé verdadeira, uma fé robusta, né? E aí nós fomos buscar a história de uma considerada uma mártir do espiritismo, a história de Joana de Cusa. Para quem já conhece, vamos relembrar a história de Joana de Cusa, mas para quem não conhece, é o momento de pegar um pouquinho de um ser que esteve aqui na Terra, e Joana de Cusa deu o exemplo do que é uma verdadeira fé, para a gente ter um termo de comparação, para nós vermos o que é a nossa fé, o quanto está a nossa fé. A história de Joana de Cusa está no livro Boa Nova, psicografia de Chico, pelo espírito Humberto de Campos. E começa o seguinte: entre a multidão que acompanhava Jesus, havia sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, altamente colocada na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, que era intendente de Antipas. Joana possuía verdadeira fé. Procurou o Messias numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão, Pedro, e lhe expôs suas contrariedades e padecimentos. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, repartia suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade, fácil e rendosa. Joana confessou ao Messias seus temores em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhe ponderou: Joana, só há um Deus e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Os sãos não precisam de médico. Então Joana, ouvindo isso, pergunta para Jesus: Mestre, a vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Jesus, o mestre, sorriu serenamente e respondeu de volta para Joana: Por que motivo Deus não impõe a sua verdade aos tiranos da terra? A sabedoria divina não extermina as paixões, transforma-as. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Ele disse para Joana: Volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes
uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana ainda lhe ouviu as últimas palavras: vai, filha, sê fiel. Desde esse dia, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Procurou observar no companheiro somente o que ele possuía de bom. Mais tarde, o céu lhe enviou um filhinho que veio duplicar os seus trabalhos, mas transformava suas dores num hino de triunfo silencioso em cada dia. Os anos passaram e o esforço perseverante lhe multiplicou os bens da fé. As perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu companheiro. Torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que lhe verminaram o corpo, o ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual. Sua esposa, todavia, suportou os dissabores mais amargos. Obrigado. A nobre dama de Cafarnaum procurou trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe confiara e se dedicar ao Cristo, a quem se havia feito escrava devotada. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar, num dos espetáculos sucessivos do circo, a velha discípula do Senhor amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo que era seu filho. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, exclamou um dos executores das ordens imperiais. A antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa. Então, o açoite vibra sobre o rapaz seminu que exclama em lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. Pela primeira vez, dos olhos da mártir, corre a fonte abundante das lágrimas. Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira. Recordou que Maria também fora mãe, e vendo seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Pareceu-lhe ouvir ainda, em casa de Pedro, o mestre a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Joana fixou no jovem um olhar profundo e inexprimível e exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. É preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam ao derredor achas de lenha embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as chamas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Os algozes cercaram-lhe de impropérios a fogueira. Um dos executores exclamou: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não somente a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, ela sentiu a mão consoladora do mestre lhe tocar suavemente os ombros e lhe escutar a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Meus irmãos, essa história de Joana vem mostrar para nós o que é uma verdadeira fé, uma fé robusta, uma fé calçada na rocha, uma fé que não se esmorece com a primeira contrariedade, nem com a última contrariedade. É uma fé que é constante. E nós vemos que nós temos dificuldades de encarar as dificuldades da vida, coisas que nós pedimos lá quando nós estávamos preparando a nossa encarnação. E aí nós perguntamos:
a nossa fé se compara à de Joana? Eu acredito que todos têm ciência que não. Nossa fé ainda é muito pouca. Na primeira contrariedade, a nossa fé se esmorece. E nós precisamos firmar a nossa fé. Por quê? Nós precisamos da fé para nós galgarmos mais degraus. E aí, falando nisso, Emmanuel, lá no Fonte Viva, ele nos traz um ensinamento muito bonito sobre a nossa fé. Ele fala assim, até dos companheiros de doutrina, ele fala que existe grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé, por haverem identificado a sobrevivência de um parente desencarnado, por terem se livrado de uma dor de cabeça, ou por ter conseguido resolver algum problema da luta material. Mas amanhã continuam duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, adquirem novas enfermidades ou se perdem em novos labirintos do aprendizado humano. E Emmanuel vai mais além. Ele compara a nossa fé a uma candeia, que seria, rudimentarmente falando, uma lamparina. E ele fala que a nossa fé assemelha-se a uma frágil candeia, suscetível de apagar-se ao primeiro golpe de vento. E Emmanuel tem razão. Nós, nas primeiras contrariedades, nas primeiras decepções, tanto na área material, na área conjugal, no trabalho, em qualquer ramo, se nós somos pessoas que consideramos de fé, nessas dificuldades começamos a esmorecer, começamos a duvidar da assistência de Deus. E nós não podemos duvidar disso, gente, porque Deus está conosco sempre. Nós é que muitas das vezes não estamos com Ele, né? E isso é muito importante. E eu gostaria de conversar com os irmãos a respeito dos ensinamentos contidos nessa história de Joana de Cusa. No comecinho, ele fala aqui, altamente colocada na sociedade de Cafarnaum. Então, Joana, nós podemos considerar que Joana era uma pessoa de posses, era uma pessoa rica. E o Kardec fala lá no Evangelho que a riqueza é o supremo excitante do orgulho e do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que nos prende à terra e nos afasta do céu o pensamento. Mas isso não fez diferença para Joana. Joana tinha posses, mas ela já era seguidora de Jesus. Ela tinha uma vida abastada, mas não fez diferença para ela, porque ela compreendeu a mensagem de Jesus. E ela compreendeu que essa é uma fé raciocinada, é uma fé que explicava tudo o que ela estava procurando. Então, Joana teve fé quando as coisas estavam boas e fé na dificuldade, continuou firme na sua fé. Veja bem, meus irmãos, o esposo de Joana repartia suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade. Ora, nós vamos frequentar alguma escola religiosa por interesse? Está errado, né, meus irmãos? E Joana sabia disso, e ela queria mudar a realidade do seu esposo, e ela foi procurar Jesus justamente por isso, porque veja bem o que fala lá na frente, fala assim, ela foi procurar os seus temores em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Ora, mas todos nós sabemos que a religião, em qualquer credo religioso, o importante não é a religião que vai te salvar, teoricamente falando, não é a religião, é o seu comportamento, é o seu cumprimento da sua missão, é o que você veio para fazer aqui. É claro que a religião espírita, nós temos uma vantagem, porque nós recebemos os ensinamentos, né, com essa fé raciocinada, que esses ensinamentos, a base da ciência. Então, e nós seremos mais cobrados por isso, gente, porque nós não podemos negar o desconhecimento. Se tem uma coisa que nós não vamos poder negar, é o desconhecimento, a hora que nós chegarmos do lado de lá, e nós seremos confrontados, porque a quem muito foi dado, muito será pedido, né? Então isso é muito sério.
Olha aqui, ó, eu anotei essa frase aqui, e eu tirei da Revista Espírita, mas eu não me lembro agora qual Revista Espírita que foi. A ligação com Cristo, a comunhão com a divindade, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. E não depende. Não depende. Foi sábado, eu fui num casamento de dois amigos nossos que completaram 50 anos de casados. E essa nossa amiga, Marilene, e o João Paulo, o esposo dela bebia muito. Ele era um alcoólatra, uma pessoa muito boa, muito trabalhadora, mas ele se perdeu no alcoolismo. E ela firme, ela falou, não, eu vou conseguir que ele recupere, e lutando, meus irmãos, e ela achou uma casa, chama-se Movimentos Jovens Livres, que tem aqui em Goiânia. O pessoal faz um trabalho fantástico, são evangélicos. Esse amigo nosso, o João Paulo, ele ficou internado, trabalhando nessa casa, durante 17 anos, para ele conseguir ficar livre do alcoolismo. E tem uma senhora lá que é dirigente da casa, ela chama Maria de Jesus, olha o nome dela, interessante. Ela já hospedou na casa dela mais de 300 pessoas, viciadas em droga, em álcool. Então a pessoa presta um trabalho gigante, uma pessoa maravilhosa. E ela deu um testemunho lá, né, falando que o João Paulo estava lá completando 50 anos de casado, e eles venceram, né? Mas ela teve que ir atrás dele, ele fugia, ela ia atrás, buscava, a esposa ajudando, aí internou ele lá em Cuiabá, eles têm uma fazenda lá em Cuiabá, ele foi para lá, a esposa foi junto, ficou lá um tempo com ele. Isso por que para a gente dizer? Em todas as escolas religiosas, tem pessoas boníssimas, pessoas que fazem um trabalho bonito. Então, depende da pessoa, a interpretação das escrituras, a bondade da pessoa, independe das interpretações religiosas. Isso é muito importante. E Jesus foi esclarecer isso para Joana, quando ele disse, Joana, só há um Deus e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. E isso é verdade, né? Jesus tinha um conhecimento tão grande, e ele sabia o que Joana queria. Os irmãos todos sabem que, só alguns aí que não devem saber, que minha esposa é evangélica, né? E nós temos uma convivência tão boa. Eu falo para o pessoal, assim, eu não troco ela por nenhum espírito, porque é a pessoa que eu escolhi lá do outro lado para ficar junto comigo. E ela é evangélica, eu sou espírita, as pessoas estranham, acham interessante, né? Falam, como que dá certo? Quando tem amor e tem respeito, tudo dá certo, né? Então, isso é maravilhoso. E Jesus sabia como explicar as coisas. Jesus aproveitava os acontecimentos do fato quando estava acontecendo para explicar as coisas para nós. Olha o que ele diz: não te acharias ligado a ele se não houvesse para isso razão justa. Os sãos não precisam de médico. Jesus sabia que ele era um doente espiritual e que ele precisava de Joana para ajudar na cura dele. Nós às vezes nós falamos assim, mas minha esposa é muito difícil, meu marido é custoso demais, eu estou na família errada, eu acho que eu vim no lugar errado. Gente, não existe isso. Nós estamos no lugar certo, e a maioria das vezes é o lugar que nós escolhemos. E aí nós começamos a reclamar de algo que nós escolhemos quando nós estávamos preparando para vir para cá. E isso aí acontece em muitos lugares. Meu filho é muito custoso, meu filho dá muito trabalho, eu não sei o que eu faço. Muitas das vezes, ele está te dando trabalho porque você tem um débito com ele, que você combinou de vir para passar por aquilo que você fez alguém passar. Isso teoricamente, não necessariamente desse jeito. Mas essas coisas acontecem. Deus sabe o que faz, nós estamos no lugar certo, nós estamos com a pessoa certa, na família certa. Agora, cabe a nós aceitarmos os desígnios de Deus e trabalharmos para nós cumprirmos a nossa missão. Se eu vim aqui com a missão de
cuidar de um filho difícil, eu tenho que lutar e cuidar. Aí eu fico vendo essa minha amiga Marilene, ela 17 anos lutando com o esposo, e aí a gente conversa com ela hoje, ela fala assim, ele é uma bênção, uma alegria, uma pessoa boa demais, e está aqui, e ele ajuda, e ele coisa, e ficou, a pessoa assim, mudou da água para o vinho, uma pessoa boníssima de você estar com ela. Eu lembrei um fato, eu encontrei com ele, na época que ele bebia, ele chegou um dia lá em casa, eu estava dentro do carro saindo, eu e minha esposa, ele bêbado, me xingando, batendo no vidro do carro, e eu ficava olhando para aquele lá, falei, nossa, coitado, né? Eu não abri o vidro do carro para não ter problema, né? E ele batendo no vidro do carro, e me xingando, e danando comigo, porque a esposa dele trabalhava com a gente. E depois eu conversando com ele, né? Falando, você lembra, tá? Ele falou, não lembro, eu passo uma vergonha. Mas é interessante, mas tudo na vida passa. E ele hoje, ele gosta de falar, ele deu testemunho, e ele fala que ele era viciado, e ele se curou pelo esforço e dedicação da esposa dele, das filhas, da Maria de Jesus ajudando, e é isso, é o trabalho. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. O pai não impõe a reforma aos seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Então é isso. Jesus, ele dá tempo para a gente, Deus, na sua bendita bondade, ele dá tempo para nós quebrarmos a cara, nós fazemos as coisas erradas, e no momento certo vem o esclarecimento. Se não vier nessa vida, virá em outra, consequentemente. E porque a lei de causa e efeito, ela é exata, ela não tem como a gente fugir, é uma lei perfeita. E nós temos que estar cientes disso, preparados para isso, e no momento certo, o esclarecimento virá. Mas Deus não impõe a reforma na hora que nós achamos que Ele deve impor. Então, às vezes, nós ficamos muito nervosos com alguns acontecimentos, mas vamos esperar que o tempo de Deus é diferente do nosso. Veja bem, Joana procurou observar no companheiro somente o que ele possuía de bom. Essa aí é difícil, hein, gente? Nós costumamos olhar só o defeito das pessoas. Porque meu marido ele é enjoado demais, porque meu marido não sei o que tem, porque a minha esposa não sei o que tem. Mas todas as pessoas possuem coisas boas. Por que nós não observarmos as coisas boas? E Joana, depois do conselho de Jesus, está falando aqui, ela passou a observar somente o que ele tinha de bom. E isso melhorou a vida dela, porque não era só as coisas ruins que ela estava vendo, ele tinha muitas coisas a oferecer, ele cuidava dela. Ela era indiferente, era defeito dele, mas ela passou a observar o que ele possuía de bom. E nós precisamos fazer isso na nossa vida. Muitas das vezes, não é só no lar, nós temos ali no trabalho um companheiro que, cutuca na ferida, tem um chefe difícil, né? No trânsito. Então é o seguinte, se você está no trabalho, você tem uma pessoa, faça esse teste, faça essa experiência. Tem uma pessoa difícil no meu trabalho, meu chefe é muito difícil. Mas vai observar. Você vai observar que ele tem coisas boas, né? E pode ter certeza que muitas das vezes, vamos supor, no caso do chefe, ele cobra muito, mas é porque para a empresa ela está sempre ativa, crescendo, e você tem o seu trabalho, né? Porque se ele fosse uma pessoa muito boazinha, que deixasse as coisas correr ao léu, talvez a empresa não cresceria e você acabaria perdendo o seu trabalho. Então a gente precisa ver, às vezes o chefe é intolerante, mas é uma pessoa que na hora que você precisar de ir lá fazer um vale, que você precisar de coisa, ele vai, né, te ajudar de alguma forma. Então é isso, vamos passar a observar o que as pessoas têm de bom. Olha o que ele fala, os anos passaram e o esforço perseverante lhe multiplicou os bens da fé. Gente, a gente pergunta assim, mas como é que eu posso aumentar a minha fé, fortificar a minha fé? Olha o exemplo de Joana, o esforço perseverante.
O Emmanuel fala que na vida nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem apoio no próprio sacrifício. Sem sacrifício não tem resultado. Na academia, quem faz exercício físico, está escrito lá, sem dor, sem resultado. Você não consegue, é o esforço próprio que vai, nós vamos conquistar as coisas somente com esforço próprio. E Joana se esforçou para que a fé dela se fortificasse. Ela já tinha uma fé, mas depois do encontro com Jesus, dos ensinamentos, e ela percebeu o que precisava fazer, e ela foi atrás. E nós vemos isso todo dia, nós aqui lendo os livros espíritas, nós aqui nas palestras, os oradores vêm cá falar, olha, precisamos mudar o nosso jeito de ser, precisamos esforçar mais. E lá no Evangelho fala claramente, quão poucos esforços nós fazemos. Gente, nós fazemos poucos esforços mesmo, mas reclamar nós reclamamos muito. E só vamos conseguir aumentar essa fé com esforço. Torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que lhe verminaram o corpo, o ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual. Gente, pensamentos ruins, ideias de ódio, ideias de vingança, somatizam no nosso corpo. Isso vai nos trazer doença, vai nos trazer dificuldade de toda série. E o que aconteceu? É o que fala aqui que aconteceu com o esposo, com Cusa, com o esposo de Joana. Ele foi perseguido, que ele usava da política para se beneficiar, e depois passou a perseguição política, e ele, com essas ideias de vingança, voltou ao plano espiritual, porque as moléstias acabaram com o seu organismo. Nós precisamos ficar muito atentos quanto a isso. Maus pensamentos, pensamentos de rancor, a ideia de não perdão, isso é muito sério, muito difícil, e tudo isso vai causar não só problemas no nosso espírito, na nossa alma, que vamos levar às vezes por gerações, mas no próprio corpo, essa bênção que Deus nos deu, se nós passarmos a nossa missão aqui na terra. Nós precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa mente, e a mente mal direcionada, ela influencia diretamente no corpo. Uma outra coisa que nós anotamos aqui, a antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou de queixa. Os ensinamentos dos Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, fala que a dor, a dificuldade, as contrariedades, que talvez seja uma missão que nós escolhemos quando nós estávamos preparando para vir para cá, passada com reclamação, com achar que Deus esqueceu da gente, não vai servir, não vai adiantar, nós não vamos ter cumprido a nossa missão. Então, resignação é importante, aceitar os desígnios de Deus, e não é só de Deus, isso foi combinado conosco lá do outro lado, né? Então, Joana soube conformar-se com isso, foi resignada. Veja bem o que fala aqui, vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, ela lembrou, né, que Maria, vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soube conformar-se com os desígnios divinos. São desígnios de Deus, e nós temos que conformar com isso, mas conformar trabalhando, conformar lutando. Não é porque eu combinei lá de eu ter uma vida difícil aqui, de eu ter uma vida, vamos supor, eu tinha uma missão, falei, não, eu vou para lá agora que eu vou precisar ter uma doença, para eu aprender e tal, e chegar aqui, não é por isso que eu não vou lutar para me curar dessa doença. Agora, se não tiver nos desígnios de Deus para eu ser curado, se não tiver na minha missão, não vai acontecer, mas eu vou lutar assim mesmo, eu vou lutar, vou procurar um médico, eu vou procurar um trabalho espiritual, né, Kleber? Eu vou procurar um recurso, né, e vou lutar, e cabe a nós, né, como seres humanos e como espíritas principalmente, lutar pela nossa saúde, lutar contra as dificuldades. Está muito difícil, eu estou com muita dificuldade financeira, vamos lutar, mas se não tiver no meu propósito que isso mude, não vai mudar.
A não ser que Deus ache, não, agora está na hora de mudar, e vai mudar, e muda. Então está tudo nos propósitos de Deus. Veja bem, a esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, veja bem, os verdugos estavam incendiando, estavam colocando lenha, bebida em resina inflamável em volta da Joana e incendiando, e o povo aplaudindo. Os aplausos delirantes do povo, delirantes mesmo, porque eram todos doentes. E aí as pessoas falam que a nossa humanidade não está evoluindo. Tá, gente, está evoluindo e muito. Você imagina se hoje nós vamos aplaudir alguém sendo queimado na fogueira? Para quem já recebeu os ensinamentos, né, não cabe mais, né? Isso não cabe mais. Hoje nós escandalizamos, hoje a gente se escandaliza com duas pessoas brigando. Antigamente as pessoas não se escandalizavam como é que chama quando duelo, as pessoas entrar lá para ser decapitadas, as pessoas iam lá para assistir, as pessoas lá no circo de Roma iam lá para assistir os leões comerem as pessoas, né? Então isso, né? Graças a Deus, isso já passou, né? Porque isso era um delírio do povo, são doentes, né? Nós estávamos num estágio muito atrasado. E aí as pessoas chegavam a falar assim, uai, mas a humanidade não evoluiu nada. Evoluímos e muito, muito, e vamos evoluir mais. Agora, é longo, essa evolução é longa. Nós, na nossa vida, quando a gente para pensar assim, né? Eu mesmo paro para pensar assim, fico, nossa, mas eu já tenho 60 anos, parece que eu não melhorei nada, né? Né? E a gente fica assim, até receoso e assim, pensativo, poxa, mas como é que eu vou chegar lá do outro lado, né? Como é que eu vou encarar? Porque eu tive tanto ensinamento, tanta coisa, né? Eu lembrei aqui agora, falando nisso, o Emmanuel, lá no prefácio do Nosso Lar, ele fala assim, André Luiz vem te contar que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Onde é lá na consciência que nós edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a vida terrena é uma oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano em que colocou o próprio coração. Então, gente, é um encontro com a consciência. A pessoa vai achar, tem céu, tem purgatório, tem inferno, está aqui na consciência. E nós vamos encontrar na hora de nós passarmos lá para o outro lado. Então, nós precisamos estar bem cientes disso, ficar até mesmo temeroso, né, Kleber? Temeroso com o que nós já fizemos, o que nós precisamos fazer, encarar a nossa missão de frente, que é a nossa missão. Eu acho a nossa missão muito fácil. Difícil era uma missão igual essa de Joana, difícil era a missão dos primeiros cristãos. Então, e nós fazemos muito poucos esforços nessa nossa trajetória. Precisamos nos esforçar mais. E aí, quando o verdugo pergunta para Joana, o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E ela fala essa maravilha, né? Não somente a morrer, mas também a vos amar. O que aconteceu, gente? Joana, com a fé raciocinada, com o trabalho, com o esforço próprio, ela desenvolveu o amor. Ela já amava aqueles verdugos que estavam ali sacrificando ela. E aí o que aconteceu? Ela foi recebida por Jesus. Tem maravilha melhor, gente? Ser recebidos por Jesus. E Joana teve esse privilégio, mas merecimento dela, porque a vida é feita de merecimento. E aí a gente pergunta, nós poderemos também ser recebidos por Jesus? Poderemos. Vai depender de nós. Olha aqui uma pergunta interessante. Como vamos aumentar a nossa fé? Como podemos fortalecer a nossa fé? Como nós podemos fazer isso, gente? Só trabalhando. Olha o ensinamento bonito que eu peguei aqui, ó.
que está lá na Revista Espírita também. A fé está ligada a várias virtudes: a humildade, a resignação, a calma, a paciência e a confiança. O aprimoramento dessas virtudes contribui para o fortalecimento da fé. Nós só vamos, segundo os ensinamentos, só vamos fortalecer a nossa fé. Veja bem, com humildade, resignação, calma, paciência, confiança. Isso é difícil? É, mas nós precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar para nós conseguirmos isso. E como é que a gente consegue isso, gente? É com estudo, um estudo sadio, é frequentando uma casa de oração, é indo trabalhar, um trabalho de ajuda aos irmãos, é fazendo coisas úteis, porque Deus age na vida das pessoas através das outras pessoas. Que possamos ser nós o vaso que Deus proporcione para estarmos ajudando as outras pessoas. E que também é necessário que nós mudamos o nosso interior, aumentarmos o nosso amor. É o que Joana conseguiu aumentar com o seu amor. E nós poderemos conseguir, talvez um dia, ser recebidos, como Joana, ser recebidos por Jesus. E para terminar a nossa conversa, eu separei aqui um ensinamento do espírito Cassimiro Cunha. Eu gosto demais das poesias de Cassimiro Cunha. E Cassimiro Cunha vem nessa poesia trazer um ensinamento de como nós devemos proceder para podermos um dia ser recebidos por Jesus. Está no livro Cartas do Evangelho, psicografia de Chico Xavier, e o título é Carta aos Crentes. Estás, amigo, na terra, em trânsito para a luz, és o romeiro das dores, buscando o amor de Jesus. Cercado de desenganos, de penas e aflições, és hóspede transitório na terra das provações. Lembra, portanto, a lição do Evangelho do Senhor: a porta da salvação é a porta estreita da dor. Já pensaste que quem passa por uma porta assim estreita precisa levar consigo uma leveza perfeita? Todo aquele que caminha chega ao termo da viagem, da terra cheia de sombras, não leves muita bagagem. Muita ansiedade do mundo, desejo, orgulho, paixão, podem fazer muito peso em torno ao teu coração. Mas a humildade e a esperança, a doce luz da bondade, são forças que te levantam da senda da iniquidade. Com tais virtudes na vida, hás de seguir com leveza, passando o estreito caminho que abre os mundos da beleza. Considera toda a posse da posição desigual como meio de conquista da posse espiritual. Todo apego que não seja o apego do afeto irmão é uma algema dolorosa no instante da transição. Recorda sempre que um dia voltarás à luz do além e subirás na medida de tuas ações no bem. Prepara-te desde agora para a vida de outra luz, onde te aguarda o carinho das mãos ternas de Jesus. Que a paz de Jesus esteja com todos os irmãos. Muito obrigado.